Feliz sábado! Feliz sábado, pessoal! Seja muito bem-vinda a mais uma lição, meu Deus! E aí, como foi a semana, Sonara? Me fala. Foi abençoadíssima e estamos quase terminando, né, o nosso trimestre, na 10ª lição, só faltando aí 3 semaninhas para encerrarmos aqui a nossa lição, mas você já está preparado com a sua assinatura feita para a lição do próximo trimestre? Espero que sim, viu? Espero que sim. Se você ainda não fez o seu pedido, vai aparecer todas as informações aí necessárias na sua tela. O site da CPB, o WhatsApp, o 0800, vários canais que você pode fazer o pedido da sua lição, dos jovens também aí da sua igreja, para juntos possamos estudar a lição, né, aqui com o nosso vídeo e vocês aí no espaço jovem da sua igreja. Exatamente. E não se esqueça também de nos seguir nas redes sociais. Elas vão estar todas aqui embaixo do nosso vídeo, então não se esquece, vai lá, clica também aqui em se inscrever, curte o vídeo, né, por favor, comenta bastante, fala aí pra gente o que é que você achou da lição, né? Nós sempre estamos olhando aí os comentários, respondendo vocês, tá bom? Segue a gente lá no Instagram também, @adventistasmn e @jovensadventistasmne. Então, não esquece, corre lá, vai lá. E vamos estudar a lição? Bora, vamos deixar de papo. E o tema da nossa lição de hoje é mais que especial, é você no mundo. E olha que tirinha maravilhosa. Vamos lá. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Mateus 5,16. E aí você vê, né, as pessoas ajudando aí uma pessoa necessitada. Mas agora nós vamos ver, Sonara, o comentário de um dos nossos jovens que tem nos acompanhado, né? Os nossos jovens queridos que estão sempre comentando aqui as tirinhas. E aí a gente vai ver um comentário desses agora. Fica ligado. Oi, gente. Feliz sábado. Meu nome é Fernanda. Eu faço parte da Igreja Adventista do Planalto, aqui de Mossoró. E eu fui chamada para falar um pouquinho da impressão que eu tive da tirinha dessa semana, né? Da lição. Que mostra algumas pessoas fazendo uma boa ação. E embaixo tem o verso de Mateus falando sobre a importância da gente resplandecer a nossa luz diante dos homens. Não para nossa glória, mas sempre para a glória de Deus. E eu acho que essa tirinha resumiu muito bem o tema da semana, né? Que fala sobre a nossa demonstração de fé de forma pública, porque muitas vezes o testemunho da gente é a única Bíblia que algumas pessoas vão ter a oportunidade de conhecer. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa vida e também tentar, né, mostrar Cristo em todos os aspectos da nossa vida, no nosso cotidiano. E a tirinha mostra isso, que a gente possa ser como esse personagem, né, na vida de alguém. Muito bom sempre ter a participação deles, né? Então, já fica ligadinho aí, você também mandar aí o seu vídeo, entre em contato com o seu coordenador jovem, que ele vai orientar bem direitinho como ele faz para esse vídeo chegar até a nossa equipe aqui, tá bom? Olha só, o contexto da lição dessa semana é muito legal, né? Está lá em Daniel capítulo 3. Não vamos ler todo, mas eu vou fazer um breve resumo de como foi o contexto histórico desse verso aqui para entrarmos no tema dessa semana, que está bem bacana, né? Olha só, existia 3 jovens, sabe? 3 jovens. Na verdade, 4. 4. Mas no início da história, 3 jovens. Os jovens, era aqueles jovens crentes, ou menino crente, Jesus. Crente, canela de fogo, como diz em vulgo Mossoró. Os jovens eram crentes. Eles estavam lá em Babilônia, foi levado para Babilônia, certo? E o rei lá de Babilônia, Nabucodonosor, mandou fazer uma estátua de ouro. Chique. Tem que ter muito dinheiro, né, Sonara? Pra fazer uma estátua inteira de ouro, ainda mais nas dimensões que foi. Exatamente. Aí fez essa estátua, minha filha, de ouro lá. E ele decretou que o povo deveria se ajoelhar e adorar essa estátua. Só que olha só, 3 jovenzinhos, jovens adventistas, menino, eles resolveram não se ajoelhar. Então, imagine só, uma estátua bem grande de ouro num pátio, tá? O rei lá prestando atenção no decreto que ele tinha feito, quem iria desobedecer ou não. O povo tudo se ajoelhando e só 3 pessoinhas em pé.
eles não se ajoelharam. Então, foram comentar com o rei que essas 3 pessoas não tinham se ajoelhado e não tinham adorado o bezerro. Mandaram chamar os 3 e olha só. E como que era o nome desses rapazes, né? Porque a gente fica... Sim, é mesmo. Esqueci de dizer. Curiosíssimo. Sadraque, Mesaque e Abednego foram os 3 jovens lá da história. 3 partidões, né? Era assim. As meninas aí que estão de olho. Nós não vivemos nesse tempo. Daniel, capítulo 3, conta toda a história de como foi a adoração, certo? Como foi essa história, esse momento na vida desses 3 rapazes. E olha só, eles foram se apresentar ao rei, o rei repreendeu eles, como pôde vocês não adorar, né? E eles responderam, sim, e o decreto, caso as pessoas não adorassem a imagem, né, a estátua, eles seriam lançados numa fornalha ardente. E ao rei repreender eles e tudo, eles responderam, olha só, a gente não vai ler todo o capítulo, certo? Olha, confere lá na sua Bíblia, verso 16, Rebeca. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei, né, depois da repreensão, de toda a orientação do que aconteceria caso eles não adorassem. Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto, preste atenção, viu? Eles declaravam que já prestavam culto a outro Deus. O Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas, olha assim, mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes erguer. Então, olha só, ele já estava dizendo que se ele quisesse jogar eles na fornalha, poderia jogar. Mas e se Deus, o Deus dele, quisesse livrar eles, Rebeca, da fornalha, livraria. Mas se não quisesse, não livraria, e eles entenderiam isso, mas mesmo assim, não livrando eles da fornalha, eles ainda iriam adorar ao Deus do céu e não aos deuses lá da Babilônia. A certeza e a convicção da adoração a quem eles criam, né? Só que aí, Nabucodonosor, muito furioso com a resposta deles, disse, como é que pode? Fez o quê? Mandou, olha o número 7 em mais uma história. Semana passada foi as 7 festas. E fora outras lições que nós estudamos sobre as festas, né? E o rei Nabucodonosor mandou esquentar a fornalha 7 vezes mais. O fogo já era quente, com certeza da fornalha, muito quente. Imagine esquentar 7 vezes mais. E os 3 amigos foram jogados lá na fornalha. O que é mais interessante é porque ele pede para esquentar 7 vezes mais. Eu não sei aqui quantos também têm a lição dos adultos, porque às vezes o filho, o sobrinho estuda a lição dos jovens e o pai, enfim, a mãe, os avós estudam a dos adultos. Mas a lição dos adultos também fala sobre provações e dificuldades. E eu acho interessante porque esses temas se ligam. Sabe, Sonara, quando Nabucodonosor, ele diz para esquentar 7 vezes mais, o que é que refina o ouro, você sabe? É o fogo. Sim. E a gente sabe, você, jovem adventista, você sabe que as provações da nossa vida são o que refinam o nosso caráter. E eu penso que naquele momento, a gente sabe que 7 é o número da perfeição, e eu penso assim que é como se Nabucodonosor estivesse dizendo que, tá bom, eles estão achando que estão se dando bem, que estão arrasando, pois tá bom, agora eu quero ver. Eu quero ver se o caráter deles é mesmo bom e agradável ao Deus deles. Vamos refinar esse ouro aqui? Vamos ver até onde eles aguentam? Então, sabe, eu não sei, eu tenho a impressão de que esquentar 7 vezes mais é como se naquele momento Deus estivesse permitindo que o caráter deles, Sonara, agora fosse elevado e refinado a uma santificação. E Rebeca, eles estavam tão ansiosos para ver o resultado do que eles tinham dito anteriormente, que no outro dia eles foram verificar o que tinha acontecido, se realmente eles já não estavam mais dentro da fornalha, né? E dando continuidade,
o rei Nabucodonosor, né, ele ficou alarmado com o que tinha acontecido, com o que ele estava vendo. Levantou-se no verso 24 e perguntou aos conselheiros: não foram 3 os homens amarrados que nós atiramos no fogo? E eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhe, estou vendo 4 homens desamarrados, ilesos, andando pelo fogo. E o quarto se parece com o filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque, Abidnego, servo do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E eles saíram. E todos os governadores, conselheiros que estavam lá, né, se juntaram em torno deles e foram comprovar, ver com os próprios olhos se pelo menos um fio de cabelo estava fora do lugar, se eles estavam queimados na pele, né? E olhe só o que Nabucodonosor disse: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou aos seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão da sua vida a prestar culto e adorar outros deuses, que não fosse o seu próprio Deus. Por isso eu decreto que todo homem, olhe só, um rei de uma nação que antes tinha decretado uma adoração a ele, a uma imagem, olhe só o que agora ele decreta. Eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja despedaçado e sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. O que nós entendemos com isso? Que um testemunho e uma convicção do que você faz na sua vida, você expressa para as outras pessoas, pode converter um líder, pode converter líderes e pode converter uma nação a seguir o seu Deus diante das suas atitudes que você tem no mundo. Não é, e o mais Rebeca? interessante, gente, um tópico muito importante que precisa ser abordado nessa lição é que existe e tem que existir um engajamento cívico. O que é isso, Rebeca? Quando você, pensa comigo, se você está no seu trabalho e mostra para o seu chefe, para a sua empresa, que você é fiel naquilo que você acredita, olha, isso tem um efeito muito sério. Por quê? Veja bem, se o chefe vê que o seu funcionário é tão fiel àquela palavra que ele diz de, não, eu acredito nisso e vou guardar isso. Então, se ele faz isso com essa palavra, então ele também vai ser fiel em outros âmbitos da vida dele dentro da empresa. Você entende agora o quanto é importante, o quanto é necessário que a gente realmente seja fiel e tenha um bom testemunho? O quanto é importante que a gente mostre para as pessoas a missão que nós viemos desempenhar aqui no mundo. E outra coisa importante é que, com a observância fiel do mandamento do sábado, que é o que nós estamos estudando no nosso guia de estudos dos jovens, tá, desse trimestre, é que se você preserva isso, se você mantém isso na sua vida e ensina isso, porque não é só você viver isso, mas você tem que ensinar. Se você faz isso, você aumenta o seu engajamento cívico, porque as pessoas agora vão entender, poxa, se essa pessoa ela é fiel nisso, ela também é fiel nessas outras áreas aqui, e nessas outras também. Então, meu Deus, essa pessoa ela é fiel, o caráter dele não é moldável facilmente a qualquer circunstância. Não, o caráter dele é sólido em Cristo, na rocha que é Jesus. Então, gente, isso é tão sério. Sabe, jovem, até quando você vai achar que não dar bons testemunhos não vai ter consequências? Até quando você vai achar que não é preciso um bom testemunho? Você sabia que nas suas atitudes diárias, nas suas decisões diárias, nas suas roupas que você usa, nas suas palavras que você fala durante o dia com as pessoas, nos tipos de amizades que você tem, nos ambientes que você vai, nas músicas que você está escutando aí e que ninguém mais sabe que você está escutando, é nessas coisas
em que o testemunho é apresentado. E eu não estou falando somente testemunho, mas eu estou falando de missão. Você é filho de Deus. Você tem que entender isso. E sabe, Sonara, o que eu mais me preocupo hoje na juventude é que isso está sendo perdido. Sim. Infelizmente, as pessoas estão perdendo a essência de... Pera, eu quero mostrar que eu sou cristão. Eu quero mostrar que eu tenho uma identidade e quero mostrar que eu sou filho do Criador, porque as coisas não se tornam as mesmas onde Cristo habita. E a gente precisa entender isso. Você precisa entender que Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, todos esses, eles viviam num lugar que não era propício a um cristão viver. E Rebeca, eles poderiam, deixa eu só perguntar a você, eles poderiam ter se prostrado ao rei e o coração, o meu coração está convertido a Deus, então ele sabe que eu não quero, mas eu quero não quero desobedecer a ele, mas também não quero desobedecer ao rei, né? Eles poderiam ter feito isso de uma certa forma, eles poderiam. Claro. Meu coração é transformado, entre aspas, meu coração, claro, né? O claro é entre aspas. Meu coração, Deus sabe, meu coração sabe, Senhor, que eu te adoro de verdade, todo coração, alma, mente, corpo, tudo, mas é porque é um decreto, sabe, do rei, então como se fosse uma permissão concedida do céu para... não, nesse momento, faça isso. Mas é muito mais do que isso. É como Rebeca disse, é um estilo de vida, é a sua convicção, é a sua essência de mostrar realmente às pessoas que o seu coração é transformado. Então, assim, quando abre aquela exceção de que, diante das pessoas eu vou me comportar de uma certa forma, porque Cristo, Ele conhece o meu coração. Que história enganosa, porque quando você tem um coração mesmo transformado, as suas atitudes vai refletir isso. Com certeza. E se as suas atitudes não refletem isso, sinal que o seu coração não é transformado. E tem mais, Sonara, sabe? Chega até a ser engraçado, porque a lógica, veja bem, você presta atenção, a lógica ali era, tá bom, eles desobedeceram o decreto do rei, e então provavelmente eles vão ser o quê? Demitidos, no mínimo, né? Sim. No mínimo, Sonara, se você fala que vai ter que guardar o sábado na empresa, você vai ser o quê? Demitida, porque vai precisar que você chegue lá. Só que, sabe o que é mais curioso? A cada vez que eles eram mais fiéis, mais promoções eles recebiam. Quer que eu dê uma prova? Daniel foi promovido. Sadraque, Mesaque e Abednego também foram promovidos. José do Egito, no ponto mais difícil da vida dele, a maior provação da vida dele, ele foi promovido. Aqui não é evangelho da prosperidade não, tá? Mas você precisa entender uma coisa, Sonara, Deus honra quem o honra. E isso é a maior verdade que você, jovem, precisa entender. Você precisa entender que Deus não brinca em serviço. Deus não é um Deus morto, jovem, ele não falha nas coisas que ele faz. E ele está vendo tudo que você está fazendo, sabe? Ele vê quando você acha que talvez, não, aqui eu não preciso, porque, sabe, Sonara, não precisa tanto assim. Deixa eu te falar uma coisa. Todos os dias da vida de Cristo, ele dedicava a partilhar cada dia mais, 100% a mais, todos os dias, a vida do Pai. E é tanto que Jesus, ele fala, né, que quem vem comigo, quem vem a mim, vê o Pai. Então, tudo que Jesus queria fazer era agradar quem? O Pai. Era só isso que ele queria fazer. Então, se você não vive nesse estilo de vida, não faz sentido o seu cristianismo, você está entendendo? E é interessante também porque, assim, Sonara, eu até queria te fazer essa pergunta. Porque hoje nós vivemos num ambiente em que a gente percebe e acha que, não, se aquela autoridade ali falou, tá dito. Se o meu chefe falou, eu não tenho outra opção. Então, assim, que direito ele tem, né? Assim, de onde ele recebeu esse poder, por acaso, para dizer, não, você vai fazer isso, tipo Nabucodonosor. Não, vocês vão se curvar, porque eu estou dizendo que vocês têm que se curvar e sabe, será que eu devo obedecer somente a isso? Ou eu tenho que ter medo disso, sabe? Porque às vezes as pessoas têm medo
não vou contrariar meu chefe. Até onde eu vou, até onde eu abro mão dos meus princípios para obedecer. Às vezes nem é só um chefe, às vezes, Sonara, sei lá, é um prefeito, eu tô indo aqui longe porque, sei lá, a gente não sabe a situação de quem está assistindo, mas até onde eu tenho que ter medo, sabe, dessa represália por eu estar servindo a Deus. Sim. Primeiro temos que ter noção a quem servimos e quais somos os nossos princípios. E saber que também não devemos desobedecer, temos que ser fiéis também àquelas leis cívicas, né? Aquilo que administra aonde nós trabalhamos, a nossa cidade, o nosso estado. Sim. E a nossa nação, né? Temos que obedecer também. Sim. Porque também foi Deus que instituiu as autoridades. Deus orienta que oremos pelas nossas autoridades. Isso é fato. Exatamente. Temos que, como seres sociais, né? Como seres humanos, devemos exercer a nossa cidadania em relação a isso. Mas desde que, existe um porém, desde que os nossos princípios não sejam feridos diante disso. Se contraria, não faz nenhum sentido. Exatamente. Aí você vai ter que fazer a escolha. Existe uma escolha aí. Se você vai ser obediente apenas às autoridades na situação, certo? Seja política ou do seu trabalho, ou se você vai ser obediente a Deus. Né? Isso tem que estar em primeiro lugar na sua vida. E vai ter momentos que você vai ter, um exemplo, se você optar pelas leis do céu, vai acontecer alguma situação, alguma consequência. Mas pega o exemplo desses jovens. Eles desobedeceram ao rei. Eles receberam uma consequência? Receberam. Mas diante dessa consequência, Deus honrou a eles, ao ponto de que o próprio rei decretou que o povo adorasse a Deus. E depois eles ainda foram promovidos, porque no final do capítulo enfatiza que eles foram promovidos na província de Babilônia. Então, qual maravilha, você não obedece às autoridades, bota acima os princípios de Cristo e Ele ainda te honra. É como você falou, quando nós honramos a Deus, Deus honra a gente. Quando nós cuidamos das coisas de Deus, Deus cuida das nossas coisas. E é isso, Sonara, que você falou, que tem super a ver com o sábado. Se você para um dia da semana em oposição a tudo que o mundo diz, porque, vamos combinar, Sonara, o mundo inteiro diz, não pare. E nós paramos. Guarde outro dia da semana. É outro dia, não sábado. E você diz, e Deus diz, é o sábado. E você fala junto com ele, é o sábado. Então, poxa, o que é que isso tem para me ensinar? Eu fiz uma anotação aqui, eu queria que você ouvisse o que eu escrevi. Eu coloquei assim: para mim, Rebeca, o sábado vem para dizer: quem governa a minha vida é Deus, não meu trabalho, não meus afazeres, não meu chefe, não os meus relacionamentos. Tudo isso está submetido à ordem dele. E sabe, Sonara, isso é tão verdade. Isso é tão real. Porque é isso que o sábado vem para nos ensinar. Você entende, jovem? É isso que o sábado vem para dizer, olha, não tenha medo do que você talvez vai sofrer de consequência, porque eu tenho certeza, Sonara, Sadraque, Mesaque e Abednego sabiam que eles tinham 50% a 50% de chance de se salvarem e de não se salvarem, né? Sim. Obviamente, Deus poderia ou não salvá-los, porque só cabe a Deus decidir esse tipo de coisa. Mas de uma coisa eu sei, eles podiam até ter tido medo da fornalha, porque eles eram seres humanos, mas de uma coisa eu tenho certeza: eles confiaram no poder da sabedoria do Senhor, porque Deus sabe o que faz. Não é, Sonara? E outra coisa, Rebeca, não é de uma hora para outra. Eles não decidiram, hoje vamos obedecer a Deus, não vamos obedecer ao rei, então não vamos nos ajoelhar. Não é isso. Quando você vai para a história de Daniel, e o rei também decretou que não deveria orar a outros deuses, e Daniel abria a janela. Para que Daniel iria abrir aquela janela para orar a Deus? Se ele poderia também orar de janelas fechadas, entendeu? Se ele também não precisaria se ajoelhar para orar, ele poderia muito bem orar assim.
Só no pensamento, né? Estaria orando, entendeu? Exatamente. Fechar a janela, a porta, e não se mostrar que estava orando a outros deuses. Mas é a sua convicção, é o seu estilo de vida, entendeu? Que mostra às outras pessoas aquilo que realmente está dentro de você. Amém. As pessoas dizem que eu gosto muito de lição de escola sabatina, né? E realmente eu gosto muito. E eles dizem isso porque eles dizem que eu fico muito empolgada falando sobre a lição da escola sabatina. Então, eu imagino a mesma coisa de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abednego, sabe? Era tanto aquilo que ele amava, era tanto um estilo de vida nele, que as coisas que aconteciam diariamente, quando eles estavam lá no palácio, era natural, as ações que ele fazia, porque já pertence a você, entendeu? Aqueles hábitos da nossa vida, que não precisa de muitos esforços para acontecer, é porque é algo que já é um hábito na sua vida. Então, nossa caminhada cristã, Rebeca, é um estilo de vida. Isso. Que o seu relacionamento com Deus é um estilo de vida, entendeu? Que você, baseado nesse estilo de vida, outras vidas podem ser transformadas. Amém. O bonito disso é isso. Amém. Foi até redundante. O bonito disso é isso. Mas isso é o mesmo, lindo, né? É o mesmo, porque é um estilo de vida na sua vida. É redundante de novo. E transforma você e também transforma outra pessoa. Não foi apenas Sadraque, Mesaque e Abednego que foram transformados, a sua vida foi transformada antes, por isso que eles estavam servindo a Deus. Mas aquilo que eles fizeram, transformaram um rei, os outros líderes, governantes, e também o povo, mesmo que o povo na mente diz assim, eu não adoro esse Deus, eu servia a Nabucodonosor, mas eles foram impactados. E sabe, gente, vocês estão percebendo aqui uma coisa? Às vezes, a situação que você está passando não é sobre orar ou não orar. Não é nem só, também eu arrisco a dizer que nem é somente sobre... somente, parece que todo mundo está redundante aqui hoje, viu? Mas nem é também só sobre guardar. Também, mas eu acho que também é sobre testemunhar. Você está percebendo? Você percebe que Daniel, lá na Babilônia, ele, como a Sonara falou, ele não precisava ter aberto a janela, ele poderia orar em silêncio. Então, sabe, às vezes eu penso que o decreto nem era sobre orar. Nem era sobre adorar ao Deus do céu. Eu acho que o decreto era sobre proibido testemunhar. Você entende? Porque adorar a Deus, Daniel adorava. E eu acho que o que eles não queriam e não aguentavam ver mais era o testemunho e a luz da verdade que refletia no caráter de Daniel. Você entende, Sonara? Sim. Quando você reflete o caráter de Jesus, você tem que entender que isso ofusca o pecado. E as pessoas que estão ao redor, que querem continuar no pecado, elas se incomodam. Então eu quero te fazer uma pergunta que talvez você vai sentir um desconforto ao ouvir. As pessoas ao seu redor, elas sentem a luz de Jesus ofuscando os pecados? Quando você está perto das pessoas da sua faculdade, do seu trabalho, elas conseguem identificar você como um cristão? Não estou falando aqui de você de se autodenominar, eu sou cristão, galera, eu sou de igreja tal. Não é isso. Mas se hoje Jesus entrasse no feed do seu Instagram, o que é que ele ia ver? Que tipo de comportamento ele ia ver? Ei, jovem, acorda. Eu e Sonara estamos aqui para te perguntar que se Jesus hoje entrasse no seu Twitter, o que é que ele ia ver escrito lá? Que testemunho ele ia ver lá? Se as pessoas precisassem de você, se a Bíblia delas fosse o seu testemunho, será que elas ouviriam a Jesus? Às vezes a gente precisa se fazer essas perguntas, Sonara, porque está chegando um momento em que nós não temos muito tempo para pensar muito demoradamente sobre, talvez, o que é que eu... mas eu não sei se... Sabe, esses e se, e eu não sei. Ou você vai ficar do lado de Jesus, ou você não vai ficar.
Ou você vai testemunhar ou não vai testemunhar. Os jovens, né, eles pertenciam àquele lugar, mas eles não eram daqui. Não eram. Né? E até a nossa rede semântica dessa semana, a palavra é mundo. E sempre quando vocês sabem que esse momento, né, nós colocamos aí a imagenzinha com os comentários de vocês. Então vamos conferir qual foi as palavras escolhidas dessa semana. Muito legal ver a participação de vocês no comentário aqui da Rede Semântica. E, Rebeca, qual foi a sua palavrinha da semana? Campo missionário, porque eu acho que é isso. O mundo é um campo missionário, né? E eu coloquei diferente. Tá ótimo. Né? E nesse pensamento, assim, bem diferente, já para irmos aqui para as nossas considerações finais aqui da lição, o que nós aprendemos dessa lição? Desse tema que nós estudamos aqui. Temos que lembrar de quem somos. Verdade. Quem somos, a quem pertencemos. E assim, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não queriam ser reconhecidos e se amostrar para o rei, para o povo, não. Eles queriam ser reconhecidos por Deus. E queria declarar mesmo para o povo a quem eles pertenciam, porque eles tinham certeza a quem eles criam. Sabe, Rebeca, o meu sonho é ser reconhecida por Deus. Amém. Sabe, porque imagina a gente chegar no céu e ser reconhecida por Ele. Amém. Imagina você chegar no céu e Ele dizer assim, eu não te conheço. É o meu maior medo. Você disse seu maior sonho, esse é o meu maior medo. Imagina Jesus você dizer, eu não vos conheço, porque tem isso na Bíblia, Tem, né? sim. Você ser conhecido pela pessoa certa, no momento certo. Amém. E herdar a herança de você ser reconhecido como filho e herdeira de Deus. Amém. Não porque para se amostrar ou para algo, mas por ter a convicção de a quem eu pertenço. E nós, como jovens, nós temos que reconhecer a nossa identidade, a quem pertencemos, entendeu? Nessa era digital, nesse campo assim, eu não sou blogueira. E muitas pessoas que estão assistindo também não Rebeca não é. Mas o porquê que as pessoas veem Cristo em você? Você já se perguntou? O porquê que as pessoas estão nas suas redes sociais te seguindo? Quando nós chegarmos no céu, até para quem trabalha com a internet, não será os números, as visualizações, as músicas gravadas para quem é pregador, cantor, os sermões, não. Vai ser a vida da pessoa, o testemunho da pessoa. Então nós temos que entender o nosso objetivo aqui. Amém. Temos que ser reconhecido pela pessoa certa, da forma certa. Eu até anotei aqui um comentário, você leu o seu, vou ler o meu aqui. Então, eu coloquei assim, por que as pessoas te seguem? Você tem um objetivo, qual é o seu objetivo? Qual é o seu propósito? O que Deus te chamou para fazer? Você não tem que falar sobre tudo, a todos e a todo tempo, porque as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Então, às vezes é necessário apenas você dar o seu exemplo. Na prática, você mostrar a quem você pertence, a quem você adora e o que você crê. Às vezes é só isso. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não pregaram, eles não usaram palavras. Eles fizeram o quê? Apenas uma ação. E nessa ação, convenceram outras pessoas a quem eles servem. Amém, Jesus. Outra coisa importante para você, jovem, que eu e Sonara também queremos falar para você, é que você não pode se contentar com sonhos mesquinhos, pensamentos baixos, sabe? Sonhos fracos, Sonara. O jovem adventista é para sonhar alto. Sim. Olha, e nós temos uma campanha chamada Sonhe Alto. Sonhando alto. Então, assim, sonhe alto. Não sonha baixo não, porque não é isso que Jesus quer para você. Sabe, aqui na lição diz um comentário que eu acho fantástico, é bem rapidinho e eu vou ler para você. Não precisamos temer que o mundo nos contamine porque estamos seguros em Cristo. Então você não precisa ter medo de ir mais longe, de alcançar horizontes maiores, porque você tem que saber quem você é. Sonara disse aqui, você precisa entender a sua identidade, reconhecer o seu valor em Jesus. Jesus não quer que você seja cauda, você tem que ser cabeça. Sabe, Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel, José do Egito,
Eles eram pessoas que estavam no topo porque eles sabiam quem eles eram. E porque eles sabiam quem eles eram, eles tinham a identidade de Cristo neles. E assim eles podiam propagar isso para mais pessoas. Então aqui para encerrar, eu quero dizer, não sonhe baixo. Não sonhe baixo, jovem adventista. Se você tem o sonho de ser um médico, lute. Se você tem o sonho de ser, sei lá, o presidente da república, lute. Se você tem o sonho de ser um grande profissional na área da educação, lute. Mas não sonhe baixo, não deixe que tirem isso de você, porque isso é quem você é, em Cristo. Não canse de lutar, porque agora não é hora de desistir. E a gente quer encerrar essa lição agora com o comentário do nosso pastor, mas o meu recado, o meu e o de Sonara, que nós queremos dizer para você aqui agora é: lembre-se de quem você é. Sim, lembre-se de quem você é. É assim que nós terminamos o estudo dessa semana. Vamos com o comentário do nosso pastor e até o próximo estudo. Tchau, tchau. Tchau. Jovens da Missão Nordeste, voltamos aqui com o nosso quadro Marca Texto. Obrigado, meninas, pelo tão desenvolto, olha que palavra diferente, bonita, bem desenroladas, integradas, bem legal. Obrigado, Sonara, e obrigado, Rebeca. No nosso quadro Marca Texto, você ali escolhe um texto especial. Eu escolhi 3 textos especiais para ler para você que foram importantes para mim. Lembra de nos marcar na sua postagem para que nós possamos ali lhe repostar e também agradecer, curtir o que você postar, tá bom? Outra coisa, lembra de nos seguir na rede social, jovens Adventistas MNE, está aqui na sua tela. Também segue o pastor lá, André Saraiva 7, nos segue, que eu vou te seguir de volta, eu te prometo. Muito bem, os nossos 3 textos desta semana começam com o primeiro texto que está na segunda-feira, que diz assim: foi a lealdade deles a Deus que os levou a ocupar posições de grande influência na nação mais poderosa da época. Os jovens que foram levados à Babilônia alcançaram grandes vitórias pelo fator fidelidade. Portanto, jovem, seja fiel, porque Deus tem grandes coisas para a tua vida. Segundo texto, que eu marquei aqui com a minha canetinha verde, está na segunda-feira, que diz assim: quem confia totalmente em Deus pode cumprir seu dever cívico com a consciência libertadora de que o Criador de todas as coisas está no controle final. Que frase maravilhosa! Esse ano é um ano de eleições aí, uns estão preocupados. Não se preocupem, Deus está no controle de tudo. É Ele quem guia o leme da história da Terra. Terceira frase está aqui para fechar na quinta-feira e diz exatamente assim: nossa identidade está fundamentada em nosso Criador. Nossa bússola moral está solidamente definida. Não precisamos temer que o mundo nos contamine, porque estamos seguros em Cristo. Jesus é o nosso guia, Ele é o nosso caminho e Ele é a verdade. Jovem da Missão Nordeste, continue firme, estudando a lição e seguindo nos caminhos do Senhor. Um forte abraço. Maranata!